Olá! Em mais este vídeo, nosso segundo vídeo sobre temas da filosofia, resolvi adotar como ferramenta a colaboração e participação de pessoas que, assim como eu, se sentem tocadas por algum tema da filosofia. Hoje conto com a participação do professor Nelson Leles, que nos falará sobre alienação em Ludwig Feuerbach. Quem dirige a história? Quem são os agentes da história? No século XIX, a academia alemã havia praticamente adotado os ensinamentos de Hegel, que buscou traduzir a realidade, tendo o campo das ideias como protagonista e a matéria sendo dirigida por aquilo que foi chamado pelo Karl Marx de superestrutura. Para Hegel, as ideias, os conceitos, tinham a força sobrenatural de guiar o indivíduo. Um dos seus alunos, chamado Ludwig Feuerbach, considerou que para compreendermos melhor a realidade, deveríamos pensar exatamente o contrário. Colocar o pensamento hegeliano de ponta cabeça, ou seja, é a matéria que possibilita a criação das ideias, dos conceitos, não o contrário. Feuerbach, que também foi um teólogo, buscou articular o conceito de alienação no campo da religião para explicar como isso acontece. E na tradição judaico-cristã, a leitura confessional do livro de Gênesis, que está no Primeiro Testamento, traz a interpretação de uma espécie de antropologia religiosa em que Deus cria o ser humano. O que Feuerbach trará é uma espécie de antropologia invertida, em que é o ser humano que é o criador de Deus. Como um ateu e um humanista, Feuerbach não investe o seu labor acadêmico para provar ou não a existência de Deus, mas sim como a ideia de Deus é concebida no pensamento humano. Deus, portanto, para Feuerbach é uma projeção da consciência humana. Deus tem os traços humanos porque seus criadores são humanos. Xenófanes de Colophon, por exemplo, no século VI a.C., ele disse que se os cavalos pudessem desenhar, desenhariam figuras de deuses semelhantes a cavalos. O conceito de alienação também foi adotado por Karl Marx posteriormente, mas esse filósofo não se preocupou tanto em discutir a religião, porque entendia que quando o problema de classes fosse resolvido, o problema da religião também seria. Feuerbach, em dois de seus mais importantes livros, A Essência do Cristianismo e Preleções sobre a Essência da Religião, não esconde a sua crítica com o objetivo de trazer o ser humano como agente da história. Isso permite discutir, inclusive, a relação de responsabilidade na esfera pública, em que o indivíduo precisa cumprir com suas tarefas sociais, seja com seus deveres, ou seja, na busca por seus direitos, sem que com isso haja necessidade de esperar que uma força sobrenatural faça algo por ele. Até porque essas forças, comandadas por gente ligada ao poder, jamais permitiria uma desalienação. A religião, portanto, é vista como uma arma poderosa para amarrar as pessoas em seus lugares de impotência. O ser humano, como agente da história, também possibilita discutir a crítica sobre a emancipação. E essa crítica nos dias atuais, no cenário brasileiro, pode ser utilizada para observar de fora como a religião é usada no discurso público para legitimar determinadas ações injustas. Mas é claro, a religião também é utilizada como meio de empoderamento de determinados grupos identitários. Mas mesmo assim, Feuerbach diria que são pessoas guiadas por aquilo que elas mesmas criaram. Concordando ou não com a sentença de Feuerbach, não podemos desconsiderar o que é mais do que comprovado: o uso da figura de Deus para se buscar o poder,
para neutralizar os adversários e para justificar ações catastróficas. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e fazer a sua inscrição. Até a próxima!